Olá, meus queridos e amados irmãos, iniciando mais um devocional bíblico nesta sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Eu gostaria de meditar convosco no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra margem, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ah, queridos, nós estamos diante de um contexto e um texto bíblico que fala-nos sobre a importância da produção da fé. A importância da produção da fé. A fé é um produto espiritual. É um elemento pelo qual eu preciso produzi-la para que eu possa alcançar os meus objetivos. A Bíblia diz que Jesus está aqui em um contexto de atividade, de trabalho missiológico, e ele ordena que os discípulos entrem no barco e vá adiante. Jesus está fazendo um trabalho sacrificial, mas ao mesmo tempo ele quer nos ensinar. A Bíblia diz que os discípulos, atendendo o chamado de Jesus, partem para o outro lado do mar. Mas a palavra de Deus nos diz que na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Era uma experiência sobrenatural. Mas quando nós não estamos amalgamados nesta espiritualidade, estranhamos. Enxergamos o que não se pode enxergar. Sentimos o que não pode ser sentido. Vemos o que não pode ser visto. E quando eles veem Jesus andando por sobre o mar, se assustam, acham esquisito. Eles dizem: é um fantasma. E Jesus diz: sou eu mesmo. Pedro, o líder daquele grupo, pede a Jesus para que Jesus prove que de fato era ele, fazendo Pedro andar por sobre o mar. E Jesus lhe outorga este privilégio, ele anda, mas quando a sua fé se esvazia, ele é sucumbido pela água. Assim é a vida daqueles que não creem e não produzam esta fé. Na não produção desta fé, sucumbimos pelo medo, pela neutralização, pelo receio e pela insegurança. Deus está te incitando nesta tarde a você produzir esta fé. A importância da produção desta fé.
te levará ao triunfo e não ao fracasso. Que Deus em Cristo te abençoe.